Olá, eu sou a professora Cláudia Regina e hoje eu trago para vocês o continho da Bruxa Linguaruda. Isto mesmo, a Bruxa Linguaruda foi escrita pelo advogado Silvio Augusto de Oliveira, que é um advogado lá do Alto de Santana, mas seu maior sonho é ser escritor de literatura infanto-juvenil. Vamos lá conhecer a história da Bruxa Linguaruda? Se você conhece, assista essa nova versão. Se você não conhece, chegou a hora de conhecê-la. Era uma vez, numa floresta distante, no alto de uma montanha, morava a Bruxa Linguaruda. A Bruxa Linguaruda era uma bruxa muito má e brava. Todos conheciam a maldade da Bruxa Linguaruda e todos a temiam. Você sabia que as bruxas têm casas? Pois é. A casa da Bruxa Linguaruda ficava no topo de uma montanha, dentro de uma caverna coberta de neve. E como toda bruxa boa, a Bruxa Linguaruda amava fazer poções mágicas. Ela adorava. Mas se quando ela estivesse preparando uma poção mágica, lhe faltasse um ingrediente, ela ficava muito furiosa. Você gostaria de conhecer uma das poções mágicas em que a Bruxa Linguaruda dá falta de um ingrediente importantíssimo e as consequências que a falta desse ingrediente trouxe e que mudou a vida da Bruxa Linguaruda? Pois bem, quando a Bruxa Linguaruda preparava suas poções mágicas, era um grande dia. Não podia faltar nenhum ingrediente. E como toda poção mágica boa e interessante, óbvio que não poderia faltar viúvas negras. Bem como espirro de bode. Como eu ia dizendo, numa boa poção mágica não podia faltar, claro, depois de uma viúva negra, espirro de bode. Essas poções mágicas das bruxas dão um trabalho, um sacrifício. Nesta poção mágica deste dia que mudou a vida da Bruxa Linguaruda, ela acrescentou xixi de borboleta. Eca! Ela gosta muito de colocar asas em suas poções. Então vamos lá. Asa de abelha. Você já viu uma asinha de abelha? Transparente, interessante. Bom, temos também, sim, lágrimas de crocodilo, claro. Que poção. Joaninhas delicadas, que bonitinhas. Para deixar mais apimentada, escaravelho do mato amarelo. E claro, né? Um pouquinho de pó mágico. Uau! E não poderia faltar, mas faltou asa de barata. Meu Deus! E não tinha uma asinha para contar a história da outra. A Bruxa Linguaruda ficou muito brava. Meu Deus, não tem asa de barata!
fazer a minha poção mágica! Meu Deus! Ela ficou raivosa, principalmente quando faltava uma de seus, na verdade, principais ingredientes. Difícil era a poção mágica que a bruxa linguaruda fazia e que não ia asas de borboleta. Mas não tinha. Bom, o fato é que a bruxa linguaruda subiu na sua vassoura, que era mágica, e desceu montanha abaixo. E foi para um lugar que para muitas pessoas é um lugar mágico. A floresta. A bruxa linguaruda, quando entrava na floresta, os animaizinhos ficavam apavorados com a presença da bruxa linguaruda. Quando ela pisava na floresta, quando ela descia, assim que ela descia da sua vassoura mágica, os animais já iam correndo. Era esquilo para cá, coelho para lá, cervos, passarinhos, grilos. Meu Deus, era uma loucura. Mas a bruxa linguaruda precisava encontrar a sua asa de barata para continuar a sua poção mágica. Mas é claro que ela não perdia a oportunidade, que era o que ela mais gostava, por sinal, de fazer, diga-se de passagem. Ela não poderia perder a oportunidade de fazer algumas malvadezas. A bruxa linguaruda, você já se perguntou por que será que a bruxa chamava-se linguaruda? Não é porque ela era fofoqueira, não. É porque, além dela ter uma língua enorme, onde ela passava a língua dela, ela transformava os animaizinhos em outros animais. Então, ela transformava coelhinhos em sapos, esquilos em rãs, passarinhos em lesmas. Não que eu tenha alguma coisa contra passarinhos, esquilos, lesmas, rãs e sapos. Mas o fato é que é bem difícil você dentro ser uma pessoa e por fora outra. Você já pensou um coelho por dentro e um sapo por fora? Seria um conflito. Coloque-se no lugar dos animaizinhos daquela floresta pelo qual a bruxa linguaruda passava. Rebeca, você já imaginou por dentro você ser a Rebeca, mas por fora uma rã? Não seria um conflito? Não seria complexo? Pois é. Por isso os animais ficavam apavorados. Mas ela, por onde ela passava a língua dela também. E transformava os animais em outros animais ao qual eles não foram destinados a ter aquela existência. Sapo queria ser sapo, esquilo queria ser esquilo, Rebeca queria ser Rebeca. Nessa floresta, que por sinal era uma floresta muito diferente da maioria das florestas, tinha um rio de águas tão límpidas, de águas tão claras, que era possível ver-se como num espelho. As águas do rio eram tão claras que era possível se ver o seu reflexo na água, sua imagem como num espelho. Mas você sabia que a bruxa linguaruda não sabia como era a aparência física dela? Porque pessoas malvadas gostam mesmo de assustar. E a bruxa linguaruda nunca havia contemplado a sua imagem num espelho. O fato é que fazer malvadezas dá muita sede, gasta-se muita energia. Então, a bruxa linguaruda se deparou com aquele rio maravilhoso de águas tão límpidas e resolveu abaixar-se para tomar um pouco de água, refrescar um pouco. Mas, quando ela abaixou-se para beber a água,
e viu aquela criatura do outro lado, ela não imaginava que era reflexo da sua própria imagem. Achando que fosse uma criatura horrenda qualquer, tratou logo de passar a sua língua, transformando aquela criatura em rã. E não foi isso que aconteceu? Ela transformou a si mesma em rã. Meu Deus! E agora? Mas, como em toda boa história, sempre tem um príncipe. E o príncipe, que morava naquelas redondezas e que passava por ali e que viu a transformação da bruxa linguaruda numa rã, bem como ela transformar tantos outros animais em outros animais que não eram eles, tratou de colocar a bruxa linguaruda dentro de um pote, prendendo-a de certa forma, a bruxinha transformada em rã dentro daquele pote. E pensou se de repente, não levando até o feiticeiro que morava dentro do seu castelo, não conseguiria resolver o problema dessa bruxinha, transformando-a novamente em bruxa. Mas o que o príncipe não sabia é que todos os feiticeiros daquela região conheciam muito bem quem era a bruxa linguaruda e sabiam de sua fama de malvada, de brava. E o fato é que o bruxo, que não era o Harry Potter, temeu quando o príncipe apareceu com uma bruxa linguaruda transformada. E o feiticeiro, quando soube que aquela rãzinha era a bruxa linguaruda, cara, ele ficou apavorado, porque todos conheciam as malvadezas da bruxa linguaruda. Mas ele não poderia negar o pedido de um nobre príncipe, ao qual ele conhecia o rei, a rainha, seus pais, e devia tanto a eles, tantos favores. Acabou aceitando a proposta do príncipe, que era um homem de um coração bondoso, generoso, não poderia recusar. Mas ele avisou ao príncipe dos perigos de repente, transformar a rã em bruxa linguaruda, desfazer o feitiço e ela fazer malvadezas com os dois. Então, para conhecer o que se passava no coraçãozinho dessa bruxinha linguaruda transformada em rã, ele usou de sua magia para que essa rãzinha falasse como pessoas, como seres humanos. E não é que a bruxinha transformada em rã começou a implorar misericórdia para o feiticeiro, a magos que desfizessem, pelo amor dos magos, o feitiço que ela mesma jogou sobre ela. Mas a verdade é que o feiticeiro temia não conseguir desfazer o feitiço e que de repente ela ficasse mais brava do que ela já é e fizesse algo contra eles. Então, o feiticeiro questionou como é que havia acontecido todo aquele processo com ela de transformação e que se de repente o que aconteceria se ele não conseguisse desfazer o feitiço. A bruxa linguaruda implorou mais uma vez: dou minha palavra de bruxa. E olha que a palavra de uma bruxa não pode contrariar, tem que ser cumprida. Dou a minha palavra de bruxa diante de feiticeiros e magos que existem nesta região. Nunca mais eu farei malvadezas nenhuma, caso o senhor não consiga desfazer o feitiço. Não farei, eu prometo. E foi assim que o feiticeiro não teve saída e teve que tentar desfazer o feitiço que fora jogado pela própria bruxa linguaruda contra ela mesma.
E foi assim que, num passe de mágica, o feiticeiro conseguiu desfazer o feitiço que fora jogado pela própria bruxa contra ela mesma, transformando-a em rã. E ela voltou ao seu estado de bruxa linguaruda. Então ela foi embora do castelo, pois a missão do príncipe com ela já havia terminado. Ele já havia ajudado a bruxa linguaruda. E não é que a bruxa linguaruda realmente começou a andar pela floresta, desfazendo-se de todos os feitiços pelos quais ela mesma havia jogado nos animais, desfazendo as malvadezas por onde ela passava e tinha passado, transformando sapos em esquilos, rãs em coelhos, lesmas em passarinhos, enfim, foi uma loucura. E os animais cada vez mais ficavam impressionados com a nova bruxa linguaruda. Eles mesmos não estavam mais reconhecendo aquela bruxa que antes era tão má. O fato é que a bruxa linguaruda passou a ministrar tanta bondade, tanta generosidade brotava do coração dela, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz malvadezas, nós ficamos feios, porque a maldade transborda, tornando-nos horríveis. Mas quando nós passamos a fazer coisas boas, quando o nosso coração se enche de bondade, generosidade, algo acontece. Então, de pessoa má que você era, você passa a transbordar amor. Tanto que os bichos já rodeavam a bruxa linguaruda, já tinham sentimentos por ela. E com o passar do tempo, ela foi se transformando numa mulher cada vez mais, numa moça, numa jovem adulta cada vez mais linda, formosa, a ponto de se transformar numa princesa. E sabe aquele príncipe que passava por ali? Pois é, quando ele viu a bruxa linguaruda transformada nessa princesa linda, ele se apaixonou. Foi amor à primeira vista, acreditem. Então, ele a convidou para morar em seu castelo, para se casarem e, claro, serem felizes para sempre. E o nome da bruxa linguaruda não era mais bruxa linguaruda, passou a ser Princesa Isabela. Isso mesmo. Quem gostou, bata palmas.